Olá pessoal, que coisa boa começar esse encontro aqui com você. Muito obrigado por você já entrar e na medida que você for entrando, por favor, clique aí neste aviãozinho, convide outras pessoas para participarem conosco. É muito bom estar com você todos os dias, usando esta ferramenta tão preciosa para compartilhar com você as coisas concernentes ao reino de Deus, para o nosso encorajamento recíproco, para o nosso aprendizado mútuo e para que desta maneira tenhamos graça e força para lidar com a situação tão adversa que todos nós estamos enfrentando. Hoje são 21 de maio de 2020, quinta-feira, 18 horas. Seja muito bem-vindo a esta conversa, a este bate-papo. Espero que seja um tempo proveitoso, abençoador para o seu coração e para a sua família. Ainda nós vivemos dias de profunda tensão, dias de profunda angústia, de profunda dor, de muitas lágrimas, de muito sofrimento, de muitas ansiedades e preocupações com os rumos do Brasil e com o que virá depois que esta calamidade passar, deixando talvez um rastro de muita adversidade, combalindo a nossa economia e talvez até afetando profundamente a saúde pública. Mas a nossa esperança está em Deus, o nosso coração está firmado naquele que é o refúgio dos séculos e nós precisamos cada vez mais nos agarrar naquele que é a rocha que não se abala, aquele que é a torre forte no dia da tempestade, aquele que nos segura pela mão, aquele que nos guia com o seu conselho eterno, aquele que nos recebe na glória. E hoje eu queria trazer para você uma reflexão e um compartilhamento muito importante. E a reflexão que eu quero trazer a você é acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Foi Jesus quem disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio da palavra que nós cremos no Senhor. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. É pela palavra que nós nos alimentamos espiritualmente, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também a palavra é a nossa arma de combate, ela é a espada do Espírito. A palavra é aquela semente bendita, mediante a qual, pela obra do Espírito Santo, nós somos gerados de novo, né? E a palavra também é nosso alimento. A Bíblia diz que a palavra de Deus é leite para os infantes, a palavra de Deus é carne para os adultos espiritualmente. A palavra de Deus é mais doce do que o mel e o seu destilar, e o destilar dos favos. Mas a palavra de Deus ela é tão preciosa que a Bíblia diz que ela vale mais do que muito ouro depurado. Então é uma riqueza para nós. Eu amo a tua palavra, disse o salmista. O apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, nós não podemos abrir mão da palavra. Num tempo em que tem tantas vozes, numa época em que tantas pessoas falam aquilo que vai, que brota do seu coração, trazendo tantas vezes mensagens equivocadas, muitas delas induzindo o povo ao erro espiritual, sonhos, visões, revelações esforâneas às Escrituras. Mais do que nunca, nessa época, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, amar a palavra de Deus. A Bíblia fala que tem uma bem-aventurança na palavra de Deus, para aqueles que leem e para aqueles que praticam a palavra. Mais ainda, a Bíblia diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça, estes brilharão como o firmamento para sempre. Então, se você quer ter uma vida bem-sucedida, diz lá o livro de Josué, você deve pautar a sua vida pela palavra de Deus. E agora quero trazer ao seu coração uma informação muito preciosa. Eu acho que alguns de vocês já sabem que eu sou o diretor executivo de Luz para o Caminho. É uma agência missionária que tem dedicado a sua atenção para levar a palavra de Deus
usando a televisão. Por exemplo, o programa Verdade e Vida, da Igreja Presbiteriana do Brasil, é produzida por nós, na Luz para o Caminho. Programa Cada Dia, produzido na Luz para o Caminho. Nós temos programas de rádio, inclusive se a sua igreja precisar, gratuitamente. Nós estamos disponibilizando programas de vários portes, gratuitamente, para mais de 200 emissoras no Brasil e fora do Brasil. Nós temos também o nosso Cada Dia, Devocional Cada Dia, que é conhecido já há tantos anos, é uma bênção para as famílias brasileiras. E nós temos esse devocional como um dos pilares da vida devocional do nosso povo. Nós usamos as redes sociais de uma maneira muito intensa para levar a esperança do Evangelho. E agora nós resolvemos, com a graça de Deus, ajudar também as famílias, as pessoas, os crentes, os líderes, os pastores, os membros da liderança da igreja, a todos os crentes em geral, com cursos bíblicos de ensino à distância. Então, você pode acessar a www.lpc.org.br e conhecer esses cursos. Então, anote aí, por favor, www.lpc.org.br, lpc.org.br, e você vai conhecer os nossos cursos já disponíveis. Por exemplo, nós temos um curso belíssimo sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos. E é um curso que ajuda, sobretudo nessa hora de tantos casamentos estressados com esta pandemia, com esse isolamento social. Vai ser um curso que vai ajudar você a compreender o papel do marido, o papel da esposa, a comunicação no lar, como restaurar o romantismo, como restaurar a comunhão no casamento. É uma coisa belíssima, como os pais devem cuidar dos filhos, educar os filhos. Então esse curso está lá, pronto para você. Um segundo curso maravilhoso, numa época em que tantas pessoas querem saber como é que usa na igreja as redes sociais, como usar as redes sociais com eficácia na sua igreja. Um terceiro curso maravilhoso são líderes que influenciaram o mundo, líderes que podem ajudar você a como se comportar neste mundo, como viver vitoriosamente, como enfrentar crise, como sair de dificuldades adversas. Esses exemplos bíblicos vão te ajudar muito a como encarar essa crise da pandemia, e esses cursos são maravilhosos, com alto nível de produção, e vão certamente edificar sua vida, vão também encorajar o seu coração, vão trazer bênção para a sua história. Nós temos um outro curso maravilhoso que é Panorama do Velho Testamento, Panorama do Novo Testamento, Panorama da história da igreja e Panorama das correntes filosóficas. Por que isso é importante? Porque eu, como crente, você também, durante muitos anos, eu tinha muita dificuldade de ter uma linha cronológica dos acontecimentos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Às vezes eu fazia uma série de confusão nos profetas, nos reis, reis do norte, reis do sul, de Israel, de Judá, e aquilo era uma confusão na minha cabeça. E eu então procurei mergulhar nisso aí, estudar com mais vagar, com mais profundidade, e então eu criei este curso para que você possa ter uma visão clara, límpida, fácil, de fácil acesso, de fácil compreensão, desde a criação até os nossos dias. Então, olhando para o Velho Testamento, o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, olhando o período chamado de período interbíblico, tudo isso eu vou trazendo com clareza, com nitidez para você. Então, você pode olhar lá, lpc.org.br, e conferir isso. O panorama do Novo Testamento é belíssimo, como você estuda o avanço da igreja de Jerusalém até a cidade de Roma, as viagens missionárias de Paulo, as igrejas que foram plantadas, qual foi o cronograma que Jesus Cristo deu para a sua igreja no livro de Atos, como a igreja cumpriu esse cronograma de avanço missionário, e depois nós vamos examinar o panorama da história da igreja. Eu acho que aqui é um ponto fundamental, sabe por quê? Muita gente, como eu, tinha muita dificuldade de entender a história da igreja, uma linha cronológica dos principais acontecimentos. Por quê? Porque a maioria dos comentários, dos livros, aliás, de história da igreja são muito volumosos e você às vezes se perde nos detalhes e você não consegue concatenar os acontecimentos. Então eu procurei mostrar uma linha cronológica da história da igreja, passando pela igreja primitiva, passando pela perseguição do Império Romano, passando pela declaração do cristianismo como
como religião oficial do Império Romano, passando por esse período chamado período dos pais da igreja, onde as grandes doutrinas foram firmadas, depois um longo período de 1000 anos, chamado de Idade Média, período das trevas, a escolástica, mas como Deus manteve um grupo fiel, um remanescente fiel. Depois nós examinamos, e vamos olhar isso com você com muito vagar, o período da Renascença, preparando para a reforma, os pré-reformadores. Pensa comigo que a imprensa foi inventada em 1450 por Johannes Gutenberg. Se não tivesse tido a imprensa, a reforma não teria tido êxito como teve. Hoje eu fico pensando que as redes sociais são como que a imprensa daquela época, né, de 1450. Então nós vamos examinando isso, o que foi a reforma, quais são as principais teses da reforma, quais são os principais pilares da reforma, o período das perseguições pós-reforma, os grandes avivamentos, o movimento dos puritanos, como surge então a igreja contemporânea. Nós vamos examinando tudo isso com você, paulatinamente, para que você possa compreender. Então acesse aí lpc.org.br e conheça esses cursos. Mas para e passo com isso, eu procuro também fazer uma análise das correntes filosóficas, porque enquanto a igreja está desenrolando os acontecimentos na perspectiva bíblica, teológica, o mundo secular também está aí pensando, criando ideias, né? As filosofias que vão governando o mundo, como dizia Aníbal Pereira Reis, a bomba mais poderosa do mundo não é a bomba atômica, não é a bomba de nêutron, não é a bomba de hidrogênio, é a bomba I, é a bomba das ideias. Então nós vamos examinando isso, fazendo uma correlação entre as correntes filosóficas e os acontecimentos da história da igreja. Tudo isso está lá no curso, Panorama, no lpc.org.br. E agora nós inauguramos mais 2 cursos maravilhosos. Você pode acompanhar, que é o curso de Como Entender o Livro de Apocalipse. Nesta época de pandemia, quando tanta gente fala em fim do mundo, quando tanta gente tenta conectar isso com as profecias, pois eu quero ajudar você nesse entendimento. Então nós vamos examinar o livro de Apocalipse de uma maneira clara, de uma maneira límpida, de uma maneira que você possa entender todo o contexto, as figuras, as imagens, os símbolos, e examinando o livro do começo ao fim. E eu tenho certeza que quando você terminar esse curso sobre como entender o livro de Apocalipse, você vai descobrir algo maravilhoso, de confiança, de segurança, da certeza de que Deus é o Senhor da história, de que Jesus está com o livro da história nas suas mãos, e isso certamente vai abençoar profundamente a sua vida e a sua compreensão, não só da Bíblia, do livro de Apocalipse, mas de uma visão de história, da filosofia da história, como é que a história está caminhando, não de acordo com o que os homens acham e pensam, mas dentro da visão da soberania de Deus. Esse curso vai ser fenomenal, tenho certeza que você vai amar o livro de Apocalipse, vai entender o livro de Apocalipse. Nós também criamos um outro curso que está lá agora, recém-lançado, que é Batalha Espiritual. Tem muito exagero sobre batalha espiritual, muitos extremos sobre batalha espiritual, pois nós vamos dar uma visão para você, da orientação bíblica do que é batalha espiritual, contra quem não é o nosso inimigo, contra quem é o nosso inimigo, quem é o nosso inimigo, quais são as suas armas, quais são as suas estratégias e como nós podemos vencer essa batalha. Então, esses cursos estão lá no lpc.org.br. Gostaria que você entrasse, que você conhecesse, que você participasse conosco. Nós somos uma agência missionária e o nosso propósito é levar a você com clareza, com fidelidade, o ensino da palavra de Deus. Espero que você entre lá, que você participe com a gente e certamente vai ser uma grande bênção para o seu crescimento espiritual. Não importa se você é crente novo, se você já é um líder da igreja, se você é um pastor ou se você é apenas alguém que está começando os passos da vida cristã, você pode participar e eu espero que isso seja uma grande bênção para a sua vida. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu coração, que Deus visite a sua vida com graça. É tempo da gente crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. E é com essa motivação é que eu preparei esses cursos pensando em você e no seu crescimento espiritual. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Não esqueçam, entram lá, www.lpc.org.br. Um grande abraço, tenham todos uma boa noite.